Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Obrigado de coração por ter ficado comigo nos 5 editoriais de hoje, os 5 vídeos que a gente coloca. E sabe, é muito bom ter a confiança que a gente está fazendo um trabalho sério, porque senão você não me aceitava na sua casa. Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Mesmo às vezes eu sendo o portador de notícias tão difíceis, porque tá difícil trazer notícia boa, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho aqui. Olha só, vou começar falando sobre o evento que marcou o dia de hoje. Enfim, o Lewandowski toma posse e prometeu foco na segurança pública. Expôs também, e aqui quem fala é a Folha de São Paulo, uma certa aliança do governo com o STF. E tem as imagens da cerimônia aqui que a Folha de São Paulo colocou, do Lula chegando sempre ao lado da vice, quer dizer, da primeira-dama, Janja da Silva, aqui os afagos, inclusive o Collor estava lá, o Sarney. Olha só o clima de camaradagem entre todos, né? O Lula lá, enfim, uma união incessante. Sabe, mas esse tipo de notícia, do tipo aliança do Supremo Tribunal Federal com o governo, lembra muito Venezuela. É uma venezuelização da notícia muito estranha, né? Acho que a Folha não poderia ter sido tão escancarada, senão devia ter fingido que há uma separação dos poderes prevista na Constituição, onde um, se precisar, fiscaliza o outro. Acontece que já não dá nem para disfarçar mais. Hoje, o STF, na fala do Barroso, mostrou muito bem que está totalmente alinhado. O Barroso deu uma fala que disse tudo sobre a aliança. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo e nem energia falando que é de democracia, porque as instituições funcionam na mais pura normalidade. Pois é, a normalidade que ele fala é uma normalidade entre os grandes, os barões. Só que essa normalidade é a mesma normalidade do dia em que o Dias Toffoli vai lá e anula uma delação premiada em que até a Globo ficou indignada com empresas que se autodeclararam corruptas devolvendo, sabe, tendo o seu dinheiro devolvido. É um absurdo. É assustador tudo isso que está acontecendo. Então, assim, o Barroso falou sobre o alinhamento entre o STF e o Supremo, que em alguns momentos tem relações até carinhosas entre si, uma relação de amizade. Tá, mas e a imparcialidade? Isso não tem. Ou seja, nós temos um STF que é declarado é amigo do Lula e odeia o Bolsonaro. Ponto. E a estrela da noite foi o Lewandowski, né? Tudo bem, vamos falar sobre o Lewandowski. O Carlos Jordi fez uma publicação. Ministério da Justiça, de mal a pior. O Lewandowski assume o ministério, atribuindo crime à exclusão social e defendendo o desencarceramento. Então, segundo ele, o criminoso é criminoso por causa da exclusão social e não pelo mau caratismo mesmo. Lewandowski tem uma visão progressista da segurança pública. Quando estava no Supremo, foi o responsável pela implementação da audiência de custódia, que libertaram mais de 500 mil presos nos últimos 8 anos. Ele também apoia, por exemplo, o uso das câmaras corporais em policiais. O Jordim descreveu o seguinte: o Ministério da Justiça e Segurança Pública está cada vez mais a serviço do projeto ideológico do PT. Voltamos à lógica de que bandido é vítima da sociedade. Parabéns aos envolvidos. Pois é. Enfim, a gente sabe que hoje o Brasil tem uma nova visão. O Brasil tem uma nova percepção. E a percepção nova é aquela que o PT te empurra a goela abaixo. E você não pode reclamar. Literalmente não pode mesmo. Para o ministro da Justiça, ex-ministro, que é senador e agora ministro do STF, ou ainda é senador, vai ser. Virou uma bagunça o negócio do Dino aí. A verdade é que ele é ex-ministro, está afastado, vai deixar o Ministério da Justiça hoje, vai virar senador e, como senador, ele vai propor um projeto de lei que proíbe acampar de frente aos quartéis. Nesse mesmo discurso, ele falou que tem que se humanizar os crimes contra o patrimônio,
pequenos crimes e que defende o desencarceramento. Quem só comete crime contra o patrimônio, quem faz um furto ali, não pode ficar preso, não. Mas, se você acampar de frente aos quartéis, é cadeia. Tem que ser preso porque você é um bandido. Um bandido da pior espécie chamado bolsonarista ou patriota. A depender da situação. Mas, enfim, sabe, é a nova linha moral, é a nova régua moral que nós temos hoje. Uma régua moral mas tão delicada, que a gente tem que pegar notícias como essa aqui. A Polícia Federal, que hoje não tem transparência nenhuma, segundo acusações do senador Esperidião Amin, quem está falando é ele, não sou eu, acusa o Google e o Telegram de abuso de poder em posicionamento contra o PL 2630, que é o PL da censura. O inquérito instaurado por ordem do ministro Alexandre de Moraes foi finalizado e continua agora. Segundo o relatório, o Google, ao dizer que não apoiava, não concordava com o PL, quem disse isso é a jornalista Renata Barreto, ele fez propaganda enganosa e abusiva, e por isso eles vão ser penalizados. O Luciano Hang pediu voto para o Bolsonaro, tomou 85 milhões em multa. Foi condenado. O Google, Telegram, também vai ser condenado. É a mais pura normalidade do Brasil de hoje em dia. Então, assim, hoje você não tem mais liberdade de expressão. Você não pode se expor dizendo, olha, eu não concordo com um projeto. Já a Globo pode abertamente dizer, eu concordo com esse projeto. Mas peraí, não tem abuso de poder econômico com a Globo defendendo abertamente o projeto? Sabe, são dois pesos e duas medidas. A régua moral está torta. A régua moral está totalmente distorcida. É o Brasil que temos hoje. Então, assim, é assustador ver como hoje, sabe, aquele que é confrontante ao governo está à mercê do sistema. Está à mercê do sistema. Até gigantes, até a Google e a Telegram. Pois é. E mudando de assunto, né? Vamos continuar falando do sistema aqui. Lembra do caso Alexandre de Moraes e do Mantovani? Pois é. Até hoje, quase um ano depois, né? Cadê as imagens que ninguém nunca viu? Ninguém nunca viu essas imagens. Mas o STF marcou o julgamento do empresário suspeito de agredir o Moraes. Hoje eu vou ser sincero com vocês. Eu duvido muito que algum brasileiro ainda suspeite que esse rapaz aqui, o Mantovani, agrediu o filho do Moraes. Acho que quase ninguém tem essa suspeita mais. Até gente da esquerda falou que acha que foi só uma carteirada. O Supremo Tribunal Federal marcou para dia 16 a 23 de fevereiro o julgamento do empresário Roberto Mantovani Filho, suspeito de agredir o filho do ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, durante a discussão no aeroporto de Roma, na Itália. O julgamento será feito no plenário virtual. Neste formato, não há um debate entre os ministros. Os votos são adicionados diretamente no sistema eletrônico. A sessão do dia 16 de fevereiro deve ser aberta com o voto do relator ministro Dias Toffoli. Olha, cada um dá a sua opinião, o seu palpite, mas na minha visão não existe uma modalidade que viole mais o direito ao contraditório, à ampla defesa, à discussão, o devido processo legal, do que esse tal formato virtual do STF. A decisão já vem pronta. Não tem debate. Os ministros não discutem, não debatem. As partes não apresentam uma defesa adequadamente. Não tem aquele contato. A Constituição fala que é igual a importância na justiça entre advogado, Ministério Público e juiz. É mentira isso. É mentira. Porque o advogado não tem nem condição de fazer sua defesa plena. E sabe o que vai acontecer com o Mantovani? Eu sou capaz até de fazer uma enquete com vocês aqui. Se brincar, vai ser condenado. Vai ser condenado. Ou você acha que o próprio STF vai desmoralizar o filho do Alexandre de Moraes, ou o próprio Alexandre de Moraes absolvendo ele? Ninguém viu as imagens, ninguém sabe das imagens. É tão simples provar, mostra as imagens, sigilo para quê? Vamos lembrar que no caso do Mantovani aqui, no caso da suposta agressão ao Moraes, a Polícia Federal fez mal
um relatório que não foi feito por perito. A associação de peritos questionou e falou, por quê? O cara que fez o relatório, que dizia, dá a impressão de que ele bateu, dá para entender, supostamente encostou, não era perito. A associação de peritos questionou e falou que é um absurdo o Alexandre de Moraes figurar como assistente no processo que ele é vítima, não faz sentido, e que o cara que não é perito dá um laudo totalmente, sabe, porcamente feito. Vem as entidades da Itália e dizem, não, nitidamente não houve agressão. Ou seja, confrontou, não, só teve um esbarrão de leve. Confrontou abertamente o relatório daqui. E aí esconderam as imagens, não deixou ninguém ver. Vocês vão me dizer que isto é o devido processo legal. Estão de sacanagem com a minha cara, né? Estão brincando. Vamos lá, vamos falar de esquerda, né? Olha só essa matéria do O Antagonista. Tá de cara nova, hein, pessoal? Parabéns pro pessoal do Antagonista. Gostei do formato aí, tá? Principalmente do I de cabeça para baixo. Mostra que o nosso Brasil tá totalmente de cabeça para baixo. E cuidado, viu? Antagonista é igual oposicionista. E hoje é perigoso. Vamos lá. Deputadas da extrema esquerda votam contra banir membros do Hamas dos Estados Unidos. Gente, eu não entendo como essa extrema esquerda é tão aliada a um grupo tão violador de direitos humanos como o Hamas. As ativistas fazem parte de um grupo radical de deputados conhecido como Squad, ou seja, esquadrão em inglês. As deputadas americanas Cori Bush, do Missouri, e Rashida Tlaib, acho que Tlaib, deve ser assim que se fala, de Michigan, integrantes do grupo radical Squad, esquadrão em inglês, do Partido Democrata, do Biden, votaram contra a proposta legislativa denominada Ato de Não Concessão de Benefícios Migratórios para Terroristas do Hamas. Ou seja, na visão delas, se um terrorista do Hamas, cara que já matou, cara que abusou de mulheres, cara que colocou criancinha no forno, se um terrorista do Hamas pediu o direito de imigração para os Estados Unidos, ele tem que ter o direito. A lei que estava sendo votada era para dizer quem é do Hamas não tem direito a imigrar para os Estados Unidos. A extrema esquerda de lá quer receber a turma do Hamas. Sabe, aí você pode pensar, não, mas esse povo dos Estados Unidos é maluco, né? Mas dá uma olhada aqui. Ministros do Lula e deputados do PT e PSOL assinaram carta pró-Hamas em 2021. Em 2021. Aí você me fala, não, mas não foi bem assim. Não foram assinando uma carta pró-Hamas. É que tinha um pedido de tornar o Hamas um grupo terrorista no Brasil. Eles pediram pró-Hamas, para o Hamas não ser caracterizado como grupo terrorista. É lógico que é pró-Hamas, gente. Se era para caracterizar o Hamas como grupo terrorista, a carta é a favor do Hamas, é pró-Hamas. Ou seja, qual é a da esquerda? Será que eles não sabem que o Hamas mata homossexuais? Será que eles não sabem que o Hamas abusa de mulheres? Será que eles não sabem que o grupo Hamas é um grupo totalmente avesso aos direitos humanos? Qual é a dessa turma? Qual é a dessa galera aí que fica aí fazendo a defesa dessa turma? Então, assim, é algo insano, é algo até difícil de explicar, né? É algo difícil de explicar. Mas, enfim, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente no dia de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai estar de volta aqui com vocês. É sempre um prazer estar conversando sobre política. Sabe, às vezes deixa a gente um pouco para baixo, às vezes é bom desabafar, mas enfim, é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente vai estar acompanhando, porque uma coisa é certa, é melhor você estar acompanhando e, sabe, e ver o que está acontecendo para não ser pego de surpresa. Para não ser pego de surpresa. Eu tenho um caso que é emblemático. Eu tenho um amigo, Rodney, que trabalha de pedreiro. Ele é pedreiro. Aí a gente conversando um dia aqui, ele estava fazendo um serviço para mim e falando sobre o plano Collor, do dinheiro da poupança, né? Eu explicando para ele tanto que o Estado é ruim. E ele, não, mas o Estado da Bolsa Família e não sei o quê. Eu falei, cara, mas você lembra do plano Collor? Que lá o pessoal estava com dinheiro na poupança, nua tia foi lá e tomou. E ele falou, aconteceu com meu pai. Meu pai tinha vendido a casa, o dinheiro estava lá no banco, de repente sumiu. Ficou sem casa e sem dinheiro. Eu falei, pois é, esse é o Estado. Ele falou, e o duro é que ele estava fazendo um serviço na casa de um cara de banco
E o cara do banco falou para ele, ó, tem coisa errada acontecendo. Estão fazendo umas movimentações estranhas, vão mexer no dinheiro da poupança, soltaram notícia. E muita gente não acreditou. Pois é, deu no que deu. Então é por isso que a gente está aqui antenado em tudo que está acontecendo. Já falando de empresa que está indo embora, tudo isso. Então, olhos abertos, olhos de águia, tá? Isso é importante, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês amanhã de manhã.